Minha coragem foi estar na tropa à espera de Deus me soltar de lá para fora. Estávamos a Richa e tinha 2 divisas, não é? A gente tivemos problemas, tivemos quase indo para a África, mas não fomos, porque os oficiais não queriam ir para a África, depois eles pararam o que nós fizemos. Mas eu estava lá nos Arris e quando eles acabaram a tropa, eu saí de lá e não quis saber mais da guerra. Eu fui para casa e o meu irmão quer saber da minha vida agora o que é. I don't know what kind of courage I should have there, because as a poor soldier I was there, e aprendi tudo quanto era, eu precisava de metralhadores e de espingardas, aquela coisa todas. Só me perguntavam uma vez, eu sabia que eu sabia, tinha conhecimento, mas eu nunca, não tive nada com a guerra que se passou. Anyone be afraid. Naquele tempo, nós tivemos em vez de ser o que é, deixa-me ver como é. Houve uma revolta dentro da Vila Franca. A gente estava na Vila Franca, foi antes de ir para os Arreios. A gente estávamos de novo ali e nós não sabíamos o que é que se passava. Depois o pão não prestava e eles fizeram um levantamento de pão e a gente estávamos novos ali e tive quase perdendo as minhas divisas. E não perdi porque os oficiais pararam aquilo tudo. Mas é porque eles foram com a comida toda por entre a gente e ninguém levantou comida. Será que não se levantasse comida porque não prestava. A gente estávamos nós ali, não sabíamos o que é que se passava. No resto eu tive que ter alguém para pedir ao oficial, o meu oficial, que não me tirasse as divisas. Mas de facto tive quase perder as divisas por causa disso, por causa do levantamento de pão, mas não tinha nada a ver com a guerra. Foi um levantamento de pão e nós íamos para a África. Mas como os oficiais não queriam ir para a África e pararam aquilo tudo. Senão eu tinha ido para a África, podia ser que eu fosse promovido, podia ser que fosse despromovido, eu não sei. Olha, eu conhecia aqueles rapazes ali da Vila Franca, os soldados do meu tempo. Mas eu não sei o que é que queres que eu te diga mais. He had courage, he didn't have it as an power, because as ears are most paralyzed, mas ele teve coragem bastante para mandar organizar as tropas todas e ir para a Europa. Ele teve coragem, eles não foram, porque naquele tempo até o Japão, depois foi para o Japão, quando o Japão quis invadir Portugal, quis invadir aquilo tudo, e eles disseram ao Hirohito, que era o do Japão, que não te metas com a América agora, porque a América está muito forte. E o Roosevelt é uma pessoa que não vai para baixo. Tanto que eles invadiram o Hawaii, e depois quando eles invadiram o Hawaii, foi quando a América tomou conta foi invadir o Japão. Depois tanto que quando foram invadir o Japão, o que estava lá, não me lembro o nome do general que estava lá, queria ir invadir o norte da Coreia. E o Truman já era presidente, foi depois do Roosevelt, já era presidente, ele foi lá e disse, não, tu não vais invadir ninguém, deixa-os andar, simplesmente vá ao Japão. Ele foi ao Japão, já não me lembro o nome desse general. Go get the other camera. Eu conhecia, mas eu não me lembro o nome dele. Mas eles foram ao Japão. Okay, hold on, Naomi's getting the other camera. Coragem de facto é importante, porque na Guarda Fiscal, se eu não tivesse coragem, eles faziam um pouco de bem. Foi para evitar que eles fizessem um pouco de bem. Tal o sargento, como eu já te disse um dia, eu peguei no revólver dele e disse, o sargento toma conta de mim e veio-me embora para casa. Quer dizer, eu tinha coragem de fazer estas coisas. Aqui na América eu também tive coragem de fazer o que eu fiz, tive 30 anos com o Bozo e Casca, não houve ninguém que me passasse a risco. Eu tive coragem de orientar 300 pessoas aqui na América. E foi coragem, creio que foi coragem. Estava aqui e disse, não, se sou chape tudo, se sou chefe, orientei tudo, tanto que a minha coragem valeu com que a companhia de Bozo e Casca nunca me fizeram mal nenhum. Qual é mais coragem que queres que eu tenha?